Oi, gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre fatoração, né? Até então, a gente tinha visto fatoração de números. O que é fatorar um número? A gente fatorava esse número multiplicando por fatores primos, ou seja, a gente ia dividindo ele por números primos, o máximo que fosse possível, né? Por exemplo, 60. 60 dividido por 2 dá 30. 30 eu consigo dividir por 2, que dá 15. 15 eu consigo dividir por 3, que dá 5, e 5 eu consigo dividir por 5, que dá 1. Então, fatorar 60, eu poderia reescrever esse número como sendo 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 1, se quisesse, né? Ou então, 60 a gente pode falar que é o 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Então, a gente tinha fatoração de números, né? Então, a gente está escrevendo esses números como uma multiplicação de 2 ou mais fatores, né? Tanto faz dessa maneira ou dessa maneira. Só que a gente fazia isso com números, agora a gente vai fazer isso aí com as letras também, né? Então, agora a gente vai ter polinômios e a gente quer fatorar polinômios. Vamos lá. A gente vai ver 4 tipos de fatoração neste vídeo, tá? Mas existem outros tipos de fatoração também. A gente vai ver a fatoração. A fatoração pela colocação de um fator comum em evidência, vai ser o primeiro tipo de fatoração. O segundo tipo de fatoração que a gente vai ver hoje é fatoração por agrupamento. O terceiro tipo de fatoração vai ser a fatoração da diferença de dois quadrados. E o quarto tipo de fatoração que a gente vai ver hoje é a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Isso aqui a gente vai lembrar muito dos produtos notáveis, né? Além disso, a gente teria a fatoração da soma ou da diferença de dois cubos e fatorando mais de uma vez, ou seja, eu fatoro e consigo fatorar novamente, porque já estava fatorado, né? Só que esses dois últimos aqui a gente não vai explicar nesse vídeo, tudo bem? Vamos lá para o primeiro caso. Fatoração pela colocação de um fator comum em evidência. Primeiro exemplo, a gente vai considerar um retângulo de comprimento A e largura B, né? Ou seja, eu quero saber qual que é o perímetro dessa figura. Lembrando, o que vem a ser perímetro? Perímetro é o contorno da figura, então é a soma de todos os lados. A gente sabe que se daqui até aqui vale A, então daqui até aqui vai ter que valer A também. Se daqui até aqui vale B, esse pedacinho daqui até aqui vai ter que valer B também. Como que eu calculo o perímetro dessa figura? Basta somar todos os lados, ou seja, A mais B mais A mais B. Aqui a gente tem o perímetro, né? Quanto que é A mais A? A mais A é 2As. E B mais B é 2B. Então, a gente tem aqui 2A mais 2B. Então, a gente tem um polinômio que representa o perímetro dessa figura. Como que a gente poderia fatorar esse polinômio? Colocando o fator comum em evidência. Então, a gente tem esse primeiro termo, que é 2A, e a gente tem esse segundo termo, que é o 2B. O que eles têm em comum? Qual que é o fator que tem em comum entre esse termo e esse termo? Ambos têm 2 multiplicando uma letra, né? 2 multiplicando A, e aqui eu tenho 2 multiplicando B. Então, o fator comum que a gente vai colocar em evidência nesse caso é o 2, né? Vamos reescrever isso aqui. Então, a gente tem aqui, como que eu vou colocar o fator comum em evidência? Eu vou pegar o 2, vou colocar aqui fora do parênteses, tá? Coloquei em evidência, e o restante eu vou deixar dentro do parênteses. Se eu tirei o 2 aqui, vai sobrar o A, mas se eu tirei o 2, vai sobrar o B. Então, a forma fatorada disso aqui é 2 vezes o A mais B, né? 2 vezes A, 2A, 2 vezes B, 2B. Então, a fatoração disso aqui seria colocando 2 em evidência, tá? Então, a fatoração de 2A mais 2B é 2 vezes o A mais B. Segundo exemplo, a gente tem aqui um quadradinho grudado no retângulo, onde que o comprimento desse retângulo aqui vale A, e o comprimento, o lado do quadrado, vale B. E se isso aqui vale B, e eu estou falando de quadrado, então quer dizer que aqui vale B também, né? Eu quero saber qual que é a área dessa figura. Diferente do perímetro, a área a gente calcula tudo que está aqui dentro, né? A gente não quer só o contorno da figura. E como que a gente faz para calcular a área de um quadrado, de um retângulo, né?
A gente vai pegar um lado e multiplicar pelo outro lado, né? No caso, esse pedacinho aqui, a área dele seria o B vezes o B. E B vezes B dá B ao quadrado, né? A área desse retângulo aqui seria A vezes B. E A vezes B é AB. Então, para calcular a área disso aqui tudo, eu posso falar que esse aqui é o B vezes B, que é a área do quadradinho, mais a área desse retângulo, que é o A vezes o B, que está aqui. A gente, então, tem que B vezes B é B ao quadrado e A vezes B é AB. Como que a gente fatoraria isso aqui? A fatoração disso aqui, a gente tem que procurar um fator comum em evidência. O que tem em comum entre B ao quadrado, que é o B vezes B, e o AB, que é o A vezes B? Entre esse primeiro termo e o segundo termo, tem fator comum? Tem fator comum. E quem é esse fator comum? No caso aqui é o B. Esse B está multiplicando esse B e o B está multiplicando o A. Então, B é o fator comum. Então, a gente vai pegar esse fator comum, que é o B, e colocar ele em evidência. Ou seja, vou tirar um B daqui e vou tirar o B daqui. Coloquei o B em evidência. Quando eu tiro o B e esse outro B daqui, o que vai sobrar para a gente? A mais B, né? Ou B mais A. Então, vai ficar assim, B vezes B mais A. Coloquei fator comum em evidência e o restante dentro do parênteses. Então, a gente tem a forma fatorada desse polinômio aqui. Por quê? Porque a gente colocou o B em evidência. B vezes quanto que vai dar B ao quadrado? Vezes B. B vezes quanto que vai dar B? B vezes A. Um terceiro exemplo, a gente tem aqui 8ax mais 6ay. Eu vou fatorar isso aqui, desde os numerozinhos, vou decompor isso aqui ao máximo, né? Vou decompor o 8. O 8 eu posso escrever ele como sendo 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 que é 8. Então, eu fiz essa aqui, ó, fatorei esse 8, o A e o X. O 6 eu consigo escrever ele como sendo 2 vezes 3, vezes o A, vezes o Y. Coloquei assim. O que eles têm em comum? A gente pode ver que tem, tanto nesse primeiro termo quanto nesse segundo termo, a gente tem 2. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2. E a gente tem o A. Tanto aqui quanto aqui tem o A. O restante a gente não tem dos dois lados, né? Nos dois termos. Então, a gente vai colocar em evidência só aquilo que for comum aos dois termos, que no caso aqui é o 2 e o A. Então, eu vou pegar o 2 e o A e vou colocar ele em evidência. O restante a gente colocar aqui dentro do parênteses. Então, se eu tirei o 2 e o A daqui, vai sobrar o 2 vezes 2 vezes o X. Se eu tirei o 2 e o A daqui, continuo mais, né? 3, vai sobrar o 3 e o Y. Juntando isso aí, vai ficar 2 vezes A é 2A, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes X é 4X, mais 3 vezes Y, que é 3Y. Ou seja, a forma fatorada de 8ax mais 6ay é 2a vezes 4x mais 3y. Isso que está dentro do quadradinho, depois de muito treino, a gente tem que escrever mais isso aqui. A gente vai conseguir vir direto daqui para cá, tá? Mas isso como? Fazendo muito exercício. Vamos lá. O quarto exemplo. Eu tenho x à quarta menos x ao cubo mais x ao quadrado. Agora a gente tem 3 termos. Mas será que entre esses 3 termos a gente tem alguma coisa em comum? Vou reescrever, vou decompor isso aqui ao máximo. O que é x à quarta? É x vezes x vezes x vezes x. O menos, o que é x ao cubo? X vezes x vezes x. Mais o x ao quadrado, que é o x vezes x. O que tem em comum entre esses termos? Esse primeiro termo, segundo termo e terceiro termo. A gente consegue ver que tem em comum 2 valores de x multiplicando por ele mesmo, né? Então, a gente tem aqui x vezes x no primeiro termo, sobra isso. Tem o x vezes x no segundo termo, ainda vai sobrar isso aqui. E tem o x vezes x nesse terceiro termo. Então, o que a gente vai colocar em evidência agora? A gente vai colocar esse x vezes x em evidência. Se eu tirei o x vezes x daqui, ainda vai sobrar para mim x vezes x. Se eu tirei esses dois aqui que estão em amarelo, vai sobrar para a gente x. E se eu tirei esses dois aqui, é a mesma coisa que ter sobrado 1. Por quê? X vezes x, que é o x ao quadrado, vezes 1, dá esse valor aqui. Não pode ser 0, né? Porque senão ele sumiria esse termo aqui. Então, vai ficar x vezes x em comum. Então, aqui sobra x ao quadrado, aqui sobra x e aqui sobra 1.
Ou seja, a forma fatorada desse número aqui é o x ao quadrado vezes x ao quadrado menos x mais 1. Vamos lá, a gente consegue vir direto daqui para cá também, né? Isso aqui é o que está acontecendo escondidinho. Mentalmente, a gente vai saber que isso aqui que está acontecendo. Mas a gente consegue vir direto daqui para cá. Como? Eu tenho x à quarta, tenho x ao cubo e tenho x ao quadrado. A única coisa que eu posso escrever x à quarta como x ao quadrado vezes alguma coisa? Posso. X à quarta é x ao quadrado vezes quanto? Vezes x ao quadrado, né? X ao cubo, eu também consigo escrever como sendo x ao quadrado vezes alguma coisa, que é o x ao quadrado vezes x. Então, se eu coloquei x ao quadrado em evidência, falta multiplicar por um x aqui, né? E esse x ao quadrado multiplicado por 1 vai dar o próprio x ao quadrado. Então, eu sei que aqui equivale a x ao quadrado vezes x ao quadrado. Aqui equivale a x ao quadrado vezes x. E aqui equivale ao x ao quadrado. Se eu tirar o x ao quadrado de todos eles, vai sobrar o x ao quadrado menos x mais 1. Então, a forma fatorada de x à quarta menos x ao cubo mais x vai ser x ao quadrado vezes o x ao quadrado menos x mais 1. Quinto exemplo. A gente tem que 8x elevado à quinta potência y à quarta mais 20x ao quadrado y ao cubo menos 16x à quarta y ao quadrado. Vou decompor todos eles, não que vocês vão precisar fazer isso. Então, como que eu posso escrever o 8? O 8 eu posso escrever com a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2. Eu tenho x à quinta. X à quinta é x vezes x vezes x vezes x vezes x. E y à quarta é y vezes y vezes y vezes y. O mais, como que eu posso decompor o 20, né? O 20 eu posso escrever ele como sendo 2 vezes 2, que é 4, vezes 5, que vai dar 20. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 5. X ao quadrado eu escrevo como x vezes x. E o y ao cubo eu escrevo como sendo y vezes y vezes y. Menos o 16. O 16 eu consigo escrever como sendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. O x à quarta é o x vezes x vezes x vezes x, ou seja, a multiplicação do x por ele mesmo 4 vezes. E o y ao quadrado é o y vezes y. Assim, a gente consegue ver melhor qual que é o termo comum, qual que é o fator comum entre esses três termos. A gente pode ver que em todos eles eu consigo tirar 2 vezes 2, nesse primeiro termo, nesse segundo termo e no terceiro termo. Aqui, a gente consegue tirar x vezes x, eu tenho x vezes x aqui, tenho x vezes x aqui e tenho x vezes x aqui. Então, tudo isso que está em amarelo, a mesma coisa do y. Y vezes y, y vezes y no segundo termo e no terceiro termo. Tudo isso aqui que está marcado em amarelo são termos que são comuns tanto, são fatores que são comuns tanto no primeiro termo, quanto no segundo, quanto no terceiro. Então, quem que a gente vai colocar em evidência? A gente vai colocar isso que está em amarelo, né? Vai ser o 2 vezes 2, vai ser o x vezes x e vai ser o y vezes y. Então, ficou 2 vezes 2, x vezes x, y vezes y. Quando eu tiro 2 vezes 2, o x vezes x e o y vezes y, nesse primeiro termo aqui vai sobrar quem? 2, x vezes x vezes x, y vezes y. Então, aquilo que eu tirei de fator comum que está lá fora do parênteses, o que não tirei vai continuar aqui dentro do parênteses. Mas, tirei o fator comum, que é o 2 vezes x vezes x, y vezes y. Vai sobrar, então, 5 e vai sobrar o y. Menos, tirei o 2 vezes 2, vai sobrar 2 vezes 2, tá aqui. Tirei esses x vezes x, vai sobrar, então, x vezes x. E o y vezes y eu tirei, então não coloco nada aqui. Vamos só juntar esses termos. 2 vezes 2 é 4. X vezes x é x ao quadrado. Y vezes y é y ao quadrado. Aqui a gente vai ter 2x vezes x vezes x é x ao cubo. Y vezes y é y ao quadrado. Mais o 5 vezes y, menos 2 vezes 2 é 4. X vezes x é x ao quadrado. De uma maneira mais simplificada.
que seria a fatoração desse número aqui? É 4x ao quadrado y ao quadrado vezes 2x ao cubo y ao quadrado mais 5y menos 4x ao quadrado. Isso que está aqui dentro é só para vocês entenderem. Jamais vocês vão precisar escrever isso aqui tudo. Ou eu espero que não precisem escrever assim, porque vocês vão entender. Utilizando outro raciocínio. Vamos lá, eu vou olhar os números. Eu tenho aqui a parte numérica e a parte algébrica de cada um desses termos. Então, a gente tem 8, tem 20 e tem 12. Tem algum número que eu posso multiplicar por outro que vai dar 8? Esse mesmo número multiplicar por qualquer outro que vai dar 20? E esse número multiplicado por outro vai dar 16. Então, eu tenho que ter um número comum. Esse número vezes tal vai dar 8. Esse número vezes tal vai dar 20. Esse número vezes algum outro vai dar 16. A gente pode ver que isso aqui é um múltiplo de 4, isso aqui é múltiplo de 4, isso aqui é múltiplo de 4. Então, eu sei que eu posso escrever o 8 como sendo 2 vezes 4. Eu sei que eu posso escrever o 20 como sendo 4 vezes 5. E eu sei que eu posso escrever o 16 como sendo 4 vezes 4. Então, eu sei que em comum a esses termos aqui, ao 8, ao 20 e ao 16, eu tenho 4, né? Vamos olhar agora só no x. Eu tenho x à quinta, tenho x ao quadrado e tenho x à quarta. Eu consigo escrever x à quinta como sendo um x ao quadrado vezes alguma coisa? Consigo. Então, esse aqui, ó, eu tenho x à quinta, x ao quadrado, x à quarta, eu vou sempre no do menor expoente, x ao quadrado. Então, eu sei que x ao quadrado vai estar aqui, e eu sei que x à quinta pode ser escrito como x ao quadrado. Como assim? X ao quadrado vezes x ao cubo. Multiplicação de potência com a mesma base, eu conservo a base que é x e somo os expoentes. 2 mais 3, 5. Então, reescrevi isso aqui como sendo x ao quadrado vezes x ao cubo. O x ao quadrado eu mantenho ele aqui igual. E eu sei que x à quarta eu consigo escrever também como sendo x ao quadrado vezes alguma coisa, né? Então, eu coloquei o x ao quadrado aqui, vezes quanto que vai dar x à quarta? Vezes x ao quadrado. Agora, vamos para o y. A gente tem y à quarta, y ao cubo e y ao quadrado, né? Ou seja, quem que a gente vai ter em comum aqui? Vamos no menor expoente, o y ao quadrado. Por quê? O y ao quadrado, eu consigo reescrever y à quarta como sendo y ao quadrado vezes outra coisa. Seria o próprio y ao quadrado. Por quê? Conserva a base que é y e soma. 2 mais 2, 4. Então, reescrever o y à quarta como sendo y ao quadrado vezes y ao quadrado. Eu sei que y ao cubo pode ser escrito como y ao quadrado vezes y. E esse y ao quadrado eu vou manter da mesma forma. Fica mais fácil a gente ver o que tem em comum agora. No primeiro termo, a gente tem em comum 4. O segundo termo também tem 4. E o terceiro termo tem 4. O primeiro termo tem x ao quadrado, o segundo termo também tem x ao quadrado, o terceiro termo também tem x ao quadrado. O primeiro termo tem y ao quadrado, o segundo termo tem y ao quadrado e o terceiro termo tem y ao quadrado. Então, tudo isso que está em amarelo é comum aos três termos. Então, é isso que a gente vai colocar em evidência. 4x ao quadrado, y ao quadrado, né? Se eu tirar o 4x ao quadrado e y ao quadrado, vai sobrar aqui 2 vezes x ao cubo, y ao quadrado, mais, se eu tirei o que está em amarelo, vai sobrar 5 vezes y, menos, se eu tirei o que está em amarelo aqui, que é o que era comum com os outros termos, vai sobrar 4x ao quadrado. Ou seja, a gente vai ter aqui a forma fatorada disso aqui. 4x ao quadrado y ao quadrado vezes 2x ao cubo y ao quadrado mais 5y menos 4x ao quadrado. Isso aqui é só o raciocínio que a gente tem daqui para chegar até aqui, tá? Não que a gente precise fazer isso aí. Tudo bem? Então, se eu sei que tenho 4 em comum, eu sei que tenho x ao quadrado, vou lá na menor potência, x ao quadrado. Eu sei que tem o y ao quadrado também, que é comum aos três termos. Eu posso vir aqui também, olha a outra ideia. Eu sei que é 4x ao quadrado y ao quadrado. Para 4x ao quadrado y ao quadrado virar 8x à quinta y à quarta, 4 tem que multiplicar por quanto para dar 8? 2. X ao quadrado tem que multiplicar por quanto para dar x à quinta? X ao cubo. Y ao quadrado vezes quanto que vai dar y à quarta? Y ao quadrado, né? Então, eu posso fazer esse raciocínio também. Mais 4 vezes quanto que vai dar 20? O 5. Então, aquilo que não está aqui para completar o termo original, a gente vai colocar aqui.
x ao quadrado já estava igual, então não preciso colocar nada. Y ao quadrado vezes quanto que vai dar y ao cubo? Y ao quadrado vezes y vai dar o y ao cubo. O menos 4 vezes quanto que vai dar 16? 4 vezes 4. X ao quadrado vezes quanto que vai dar x à quarta? Vezes x ao quadrado, porque x ao quadrado vezes x ao quadrado é x à quarta. E y ao quadrado já está aqui, então não precisa acrescentar nada, né? Então, a gente tem diversas maneiras de ver isso aqui. E com muito treino, a gente vai ver facilmente que isso sair daqui e chegar direto na fatoração, tá? Sem ter que passar por todo esse raciocínio, porque vai ficar bem dentro da cabeça de vocês. Bora. A gente tem também a fatoração por agrupamento. Vamos lá. Eu tenho toda essa figura aqui, onde esse pedacinho vale daqui até aqui vale A, daqui até aqui vale B, daqui até aqui vale X, daqui até aqui vale Y. E eu quero calcular a área dessa figura. Então, eu posso fazer o quê? Dividir isso aqui em 4 retângulos, né? Esse primeiro retângulo vai ser comprimento vezes a largura, né? Lado vezes lado. Ou seja, a área desse aqui vai ser A vezes X. Então, a área desse aqui vai ficar AX. Esse outro retângulo, a gente vai ter lado, que é B, vezes outro lado, que é X. Então, B vezes X é BX. A gente tem aqui também, desse retângulo aqui, ó. O lado daqui até aqui vale A, e esse aqui vale Y. Então, a área vai ser A vezes Y. E esse último retângulo aqui, a gente tem que esse lado vale B, e esse lado vale Y, então a área dele vai ser BY. Então, bastaria somar AX mais BX mais AY mais BY. É um jeito de estar calculando a área disso aí. Se eu pegar essa figura e dividir só em 2 retângulos, né? Então, eu peguei agora esse único retângulo aqui, juntei esses dois lados, em vez de A e B, eu vou ter A mais B, que é o comprimento total. Então, eu tenho A mais B, essa altura vale X, essa aqui vale Y, né? Então, a área desse retângulo aqui vai ser o lado, que é A mais B, vezes o outro lado, que é X. Ou seja, X vezes A mais B. A área desse retângulo aqui vai ser um lado, que é o Y, vezes o outro lado, que é A mais B. Então, vai ficar Y vezes A mais B. Então, para calcular a área total dessa figura, basta somar essa área do retângulo de cima mais a área do retângulo de baixo. Ou seja, eu teria X vezes A mais B, mais Y vezes A mais B. Mas a gente pode também estar simplificando mais ainda. Como? Vou pegar o lado total aqui, que a gente já sabia que era A mais B, e vou considerar isso aqui uma coisa só. Ou seja, eu vou somar esse X mais esse Y. Então, eu vou falar que esse lado aqui vale X mais Y. Foi isso que aconteceu. E como que eu calculo a área desse retângulo? É o lado vezes o outro lado, né? Então, vamos lá. Ia ficar X mais Y vezes A mais B. Outra maneira de estar calculando a área desse retângulo. Tudo bem? E aqui é o que acontece por agrupamento. O que a gente faz? Isso aqui é geometricamente. Vamos ver algebricamente. AX mais BX, eles têm um termo em comum, que é o X. Então, esse X eu coloco em evidência, que nem a gente fez no exemplo de fatoração anterior. Então, eu peguei o X e coloquei em evidência. Então, se eu tirei o X daqui e daqui, vou pegar esse X e vou multiplicar por A mais B. Entre AY e BY, eles têm um fator comum também, que é o Y. Então, eu vou pegar esse Y e colocar em evidência. Então, o Y está em evidência, vai sobrar aqui o A mais B. O que vem a ser o agrupamento? Sempre que eu tenho duas partes iguais, assim, ó, A mais B aqui, A mais B aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai manter esse A mais B e vai multiplicar pela soma ou subtração, dependendo do caso, né? X mais Y vezes o A mais B que já está lá. A gente tem o fator comum, que é o A mais B, e aí vai multiplicar por X mais Y. X mais Y. Vamos lá. Outro exemplo. Tenho AX menos BX mais 2A menos 2B. Vamos analisar de 2 em 2. Entre esses dois termos aqui, eles têm algum fator em comum, né? Entre AX e BX, o que tem em comum? O X. Entre esses dois aqui, também tem um fator em comum. Entre 2A e menos 2B, o que eles têm em comum é o 2, né?
Então, a gente vai pegar isso aí, esses valores, e vamos colocar em evidência, né? Desse primeiro aqui, a gente vai colocar o x em evidência. Se eu tirei o x daqui, vai sobrar o a menos b. E desse segundo, a gente vai colocar o 2 em evidência. Se eu tirei o 2 daqui, vai sobrar o a menos b. Vamos lá. Esses dois termos são iguais. Então, a gente mantém ele, que é o a menos b. E isso aqui a gente vai colocar entre parênteses e multiplicar. Então, vai ficar x mais 2 vezes a menos b. Tá? Então, juntou esse com esse. E esse aqui está aqui, ó. Tudo bem? Ou seja, a forma fatorada disso aqui é x mais 2 vezes a menos b. Ou seja, com treino, a gente vai sair daqui e vir direto para cá. Olha o exemplo 2. Eu tenho x ao cubo, x ao quadrado, x mais 1. Vamos trabalhar de 2 em 2 também. Entre x ao cubo e x ao quadrado, eu posso colocar em evidência, por exemplo, x ao quadrado. Por quê? Eu consigo escrever x ao cubo como sendo x vezes x ao quadrado e escrever o x ao quadrado como sendo 1 vezes x ao quadrado. Entre x e 1, a única coisa que eles têm em comum é 1, porque x é a mesma coisa que 1x e 1 é 1. Né? Então, isso que está em comum eu vou colocar em evidência, que no caso aqui é o x ao quadrado. Se eu coloquei o x ao quadrado em evidência, multiplicar pelo quê? Se eu tirei o x ao quadrado daqui, vai ficar x mais 1. O 1 é comum aos dois. Coloquei 1 aqui. Se eu tirei 1 daqui e daqui, vai ficar x mais 1. Né? Ou seja, se esse termo é igual a esse outro termo aqui, a gente tem uma multiplicação, dois produtos, sendo que tem outro fator em comum, a gente vai manter esse fator em comum e multiplicar pela junção desses dois. A gente vai agrupar isso aqui. Né? Então, a gente vai ficar com x ao quadrado mais 1 vezes o valor que é o fator em comum aqui agora, x mais 1. Ou seja, a gente pode, depois de muito treino, sair direto daqui para cá, sabendo que é isso que está acontecendo. O exemplo 3. Eu tenho aqui 2AN menos M menos 2AM mais N. Entre 2AN menos M, eles não têm nada em comum. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho A, aqui eu tenho N, e aqui eu tenho M, ou seja, não tem nenhum fator em comum. Entre esse aqui, 2AM e N, também não tem nada em comum. Então, o que a gente faz para facilitar? Vamos só reajeitar isso aí. Vamos só redistribuir isso aí. Esse N eu vou trazer para cá e o M para lá, para ficar mais fácil de visualizar. Ou seja, esse N eu só trouxe para cá, para o início do polinômio, e esse menos M foi para lá. Lembrando que, se eu mudo de posição valores do mesmo lado da igualdade, não muda o sinal, tá? Mantém o sinal do jeito que é. Se é mais N, aqui vai continuar mais N. Se é menos M, vai continuar menos M, porque está do mesmo lado da igualdade. Agora, vamos olhar de novo. Eu tenho 2AN mais N. Ou seja, aqui a gente tem em comum N e N também. Então, a gente sabe que entre esses dois termos eu tenho N em comum. Vamos olhar esses outros dois termos. Eu tenho 2AM e tenho um M. Ou seja, o M é um fator comum entre esses dois termos. Então, vamos colocar eles em evidência, né? Então, a gente sabe que o N é fator comum entre esses dois, e eu sei que o M é fator comum entre esses dois. Vou pegar esses termos e colocar em evidência. Então, vou tirar o N daqui, vim para cá. Se eu tirei o N daqui, vai sobrar 2A mais 1. Aqui eu vou tirar menos M, tá? Se eu tirar menos M, vai sobrar 2A. E se eu tirar o menos M, vai sobrar o 1 positivo, certo? E se a gente tem 2A mais 1 e 2A mais 1, ou seja, a gente tem fatores iguais aqui. 2A mais 1 é igual a 2A mais 1. A gente vai conservar isso aqui e multiplicar pelo agrupamento desses dois termos. Então, vai ficar N menos M multiplicado pelo esse outro que aqui a gente já tem em comum. Tudo bem? Outra maneira. Na hora de reorganizar, eu poderia, em vez de juntar N com N, eu juntar 2 com 2, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o mesmo exemplo aqui, só que eu trouxe o 2AM para cá e o M para lá. Por quê? Porque aqui eu consigo ver duas coisas em comum. Entre esse primeiro termo e esse segundo termo, eu tenho tanto em comum 2 quanto o A. Então, eu sei que 2A está nesse primeiro termo e sei que o 2A está no segundo termo. Entre N e M, a única coisa que tem em comum é porque um N e um M.
né? Então, a gente sabe que 2AN menos 2AM tem em comum 2A. E N menos M tem em comum o 1, né? Então, vamos colocar isso em evidência. Então, vai ficar 2A, coloquei em evidência e juntei esses dois, N menos M. Aqui eu vou colocar um em evidência e vou juntar esses dois, N menos M. Ou seja, a gente tem esse fator que é N menos M, que é igual a esses aqui. Então, a gente conserva ele e vai agrupar esses dois aqui, ó. Então, vai ficar 2A mais 1 vezes N menos M. Então, a forma fatorada, tanto faz se eu, de 2 em 2 aqui, no caso aqui, se eu juntei um fator comum N primeiro, ou se eu juntei o 2, né? O resultado vai ficar igual. Por quê? N menos M vezes 2A mais 1 é a mesma coisa que 2A mais 1 vezes N menos M, né? Então, a gente tem algumas maneiras de estar fazendo isso aí. Lembrando que, com a prática, a gente vai conseguir vir direto daqui para cá, sem ter que estar pensando muito nisso que está dentro do retângulo, né? Que a gente vai saber o que está acontecendo. Terceiro tipo de fatoração que a gente tem é a fatoração por diferença de dois quadrados. O que é a diferença de dois quadrados? Diferença é subtração. Então, é como se eu tivesse um quadrado e dele estou tirando outro quadrado. Geometricamente, se eu tenho um quadrado aqui, de lado x, que seria esse grandão aqui fora, eu quero a diferença de dois quadrados, ou seja, eu vou tirar desse quadrado a área desse quadradinho aqui, de lado y, a gente teria o quê? Que a área total que está em verde é o valor de x vezes x, que seria x ao quadrado, que seria tudo isso aqui, menos o valor desse quadradinho que eu tirei, menos y ao quadrado. Então, a gente tem aqui a diferença de dois quadrados, o primeiro termo ao quadrado e o segundo termo ao quadrado. Como que eu poderia estar calculando essa área também? Se eu não quisesse calcular dessa maneira, eu poderia dividir ela em dois retângulos, passando um traço aqui, ó. O que acontece? Eu sei que esse lado é x, esse lado completo era x. Se eu pegar desse x, se eu pegar esse x e tirar esse pedacinho aqui, vai sobrar o quê? X menos y. Então, eu posso falar que daqui até aqui é x menos y. A mesma coisa aqui, esse lado completo seria o x. Só que desse x eu vou tirar esse pedacinho, que é o y. Então, vai sobrar x menos y. Então, como que eu poderia estar calculando essa área? Como sendo x vezes x menos y, é a área do retângulo 1, e a área do retângulo 2 seria y vezes x menos y. O que a gente vai fazer agora? Calcular a área de mais uma maneira. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor, esse retângulo aqui, é como se eu pegasse ele e tombasse ele para cá, tá? E vou encaixar ele embaixo do retângulo 1. Então, eu tinha o retângulo 1, que é esse aqui, que tinha x menos y, e altura x, e nele eu tombei esse aqui. Ou seja, acrescentei y, e aqui é x menos y, né? Então, eu tinha x, juntei com y, então esse lado completo é x mais y, vezes x menos y. Então, a área disso aqui seria o quê? A soma desse retângulo aqui, lado completo, lado vezes lado. Ou seja, x mais y vezes x menos y. Geometricamente, é isso que acontece. Então, lembrando lá dos produtos notáveis, né? A diferença de dois quadrados, ou seja, x ao quadrado menos y ao quadrado, se tem dois termos e estou subtraindo eles são quadrados, né? É o quê? X mais y vezes x menos y. Olha o exemplo 1. Eu tenho x ao quadrado menos 36. Como eu posso ver que isso aqui é a diferença de dois quadrados? Eu vou escrever x ao quadrado como sendo o quadrado de um termo. Quem seria esse termo? X. X ao quadrado e 36 eu sei que é 6 ao quadrado. Então, aqui fica claro para a gente que a gente tem o quê? A diferença de dois quadrados. O primeiro quadrado é o quadrado de x, e o segundo termo ao quadrado é o quadrado do 6. Então, vai ficar x mais 6 vezes x menos 6. Exemplo 2. X à quarta menos y à quarta. Eu consigo escrever isso aqui como sendo o quadrado de um número? Sim. Que número que é elevado ao quadrado da x à quarta? O x ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado elevado ao quadrado da x à quarta. Menos
Vamos ver se isso aqui eu posso escrever como quadrado. Y à quarta é y ao quadrado elevado ao quadrado. Então, realmente, eu posso escrever como sendo a diferença de dois quadrados. O x ao quadrado menos o y ao quadrado. E sempre que eu tiver uma coisa assim, a gente sabe que eu vou pegar o primeiro termo mais o segundo. Nosso primeiro termo agora é o x ao quadrado e o segundo termo é o y ao quadrado. Então, a soma deles, x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes o primeiro termo menos o segundo, x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, daqui a gente tem a forma fatorada aqui embaixo, a forma fatorada do polinômio ali em cima, tá? Olha o exemplo 3. A quarta menos 100. Vamos ver se a gente consegue escrever isso aí como sendo a diferença de dois quadrados. Isso aqui eu consigo escrever como sendo o quadrado de um número? Sim. A quarta é a mesma coisa que a ao quadrado elevado ao quadrado. Menos 100, eu consigo escrever ele sendo o quadrado de um número? Sim. 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Ou seja, a gente tem aqui nosso primeiro termo, que é a ao quadrado, e a gente tem nosso segundo termo, que é o 10, né? Então, vamos lá. A diferença de quadrados vai ser o primeiro termo mais o segundo, ou seja, a ao quadrado mais 10, vezes o primeiro termo menos o segundo, a ao quadrado menos 10. Então, a fatoração eu posso vir direto daqui até aqui, lembrando dos produtos notáveis. Olha esse aqui. B à sexta menos 25. B à sexta eu consigo escrever como sendo o quadrado de um número? Sim. 25 eu consigo escrever como sendo o quadrado de um número? Também. B à sexta é a mesma coisa que o B ao cubo elevado ao quadrado. Então, a gente tem o quadrado do B ao cubo. 25 eu sei que é 5 ao quadrado. Então, a gente tem o quadrado de 5. Logo, eu posso reescrever isso aí como sendo a soma desses dois termos multiplicado pela diferença deles. Então, é b ao cubo mais 5 multiplicado pela diferença. B ao cubo menos 5. Ou seja, isso aqui é a forma fatorada desse daqui de cima. Mais uma fatoração que a gente tem é a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Bora lá. Vamos ver dois casos. O primeiro caso é esse aqui. Eu quero saber qual que é a área dessa figura todinha aqui, tá? Eu tenho esse quadrado azul, que é de x por x. Tem esse quadradinho verde escuro, que está de y por y. Então, eu sei que aqui é y, eu sei que aqui é x. Eu sei que aqui, se aqui é y também. E aqui é y também. Se esse pedacinho aqui lá em cima vale x, aqui embaixo também vale x. Se esse pedacinho aqui vale y lá em cima, aqui embaixo vai valer y também. Então, como que eu poderia calcular a área dessa figura? Eu poderia estar o quê? Somando esse aqui, que é o x mais o y, fazendo como se fosse o lado completo aqui, ó. X mais y, multiplicado pelo outro lado, que é quem? X mais y também, né? Então, tem x mais y mais x mais y. Vamos ver por parte aqui. Essa primeira área aqui desse quadrado azul, a gente calcula a área multiplicando lado vezes lado. Então, aqui vai ficar x vezes x, que dá x ao quadrado. A área desse retângulo que está o verde mais clarinho é lado vezes lado. A gente sabe que esse lado aqui vale x e esse lado vale y. Então, a multiplicação deste lado por este lado vai ser x vezes y, que é xy. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Eu sei que esse lado aqui, ó, vale x e esse lado vale y. Então, a área aqui é dada pela multiplicação do x vezes o y, que vai dar xy. E aqui a gente tem esse quadradinho de lado y por y. A área dele vai ser y vezes y, que é y ao quadrado. E quando a gente tem x mais y vezes x mais y, que é a soma desses dois lados aqui, multiplicado pela soma desses dois lados, é a mesma coisa que a gente falar que a gente tem x mais y elevado ao quadrado. X mais y vezes x mais y é x mais y ao quadrado. E quem é x mais y ao quadrado? A gente viu em produtos notáveis que é. Então, a gente sabe que x mais y ao quadrado é o valor do primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo termo ao quadrado. E de onde que vem isso aí geometricamente? É o valor do primeiro termo ao quadrado, que é o nosso x ao quadrado. As duas vezes x, o primeiro termo vezes o segundo, vem daqui, ó. X mais y, vamos dar 2xy. E o último termo está aqui, que é o y vezes y, que é o y ao quadrado, né? Primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o segundo termo ao quadrado.
a gente tem o quadrado da soma de dois termos aqui. Aqui a gente tem um exemplo do quadrado da diferença. Como assim? Em vez de calcular o quadradão, agora a gente quer calcular a área só desse quadradinho azul. E vamos considerar que o lado completo daqui até aqui vale x. E esse pedacinho menorzinho aqui vale y, né? Aqui também vale x, o completo, e o pedacinho menor vale y. Quanto que vai valer o lado desse quadradinho azul? Se tudo isso aqui é x, isso aqui é y, para achar esse pedacinho aqui, do x que é lá de cima, eu tenho que subtrair esse pedacinho, que é o y. Ou seja, a gente vai ter que x, tirando o valor de y, vai ter o x menos y, que vai ser a área do quadrado azul. A mesma coisa para esse lado. Se eu sei que tudo isso aqui é x, e dele eu quero tirar esse pedacinho aqui, ou seja, do x eu subtrair o pedacinho que vale y. Aí eu vou ter o lado desse quadrado, ou seja, vai ser x menos y. Como que a gente pode calcular a área disso aí? A área desse quadrado azul, então, é lado vezes lado, sendo que um lado vale x menos y e o outro lado também vale x menos y. Então, é a multiplicação desses dois. Então, a gente tem x menos y vezes o x menos y, certo? E isso aqui nada mais é que x menos y elevado ao quadrado, né? Um número vezes ele mesmo é ele elevado ao quadrado. Vamos ver geometricamente. E a gente sabe pelos produtos mutáveis que x menos y ao quadrado é o valor do primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o valor do primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Mas de onde que vem isso aqui dessa figura? A gente sabe que x ao quadrado seria o valor desse quadradão inteiro, né? Então, se eu coloco x ao quadrado aqui, eu tenho que subtrair o que está tracejadinho aqui. E quem são esses tracejadinhos? Eu sei que daqui até aqui vale x. E daqui até aqui vale y. Ou seja, se eu fosse tirar esse retângulo aqui, eu teria que tirar x vezes y, que é xy, que é a área total disso aqui. Aqui também, eu sei que isso aqui vale y, e eu sei que o lado completo aqui vale x. Ou seja, essa área todinha aqui, ó, vale xy. Então, do valor total do x vezes x, do x ao quadrado, que seria o quadradão grande, eu vou tirar um x vezes y, que é esse retângulo, e x vezes y, que é esse retângulo aqui, grandão, né? Só que deles, a gente está tirando 2 vezes esse pedacinho aqui, que eu tirei com o primeiro, e depois fui e tirei com o segundo. Então, não era para tirar 2 vezes, era para tirar só uma vez. Então, vamos voltar com essa área aqui. Uma vez o valor desse aqui. Lembrando que aqui, se aqui é y, a área é y ao quadrado, certo? Então, a gente tem que x menos y, que é essa área aqui, seria a área desse quadradão, tirando a área desses dois retângulos. Lembrando que desses dois retângulos eu tirei 2 vezes esse pedacinho. E não era para tirar 2 vezes, era para tirar só uma. Então, eu vou acrescentar y ao quadrado, tá? Sabendo disso, a gente pode saber o quê? O quadrado da soma e o quadrado da diferença de dois termos, né? Então, é isso que a gente vai usar na fatoração. Por exemplo, eu tenho aqui a ao quadrado mais 10a vezes b mais 25b ao quadrado. Isso aqui, ó, tá parecendo com essa ideia aqui. Eu tenho soma, quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. A ao quadrado pode ser o quadrado de um número? Exatamente. A ao quadrado é o quadrado do A. 25b ao quadrado seria o quadrado de algum número? Sim. 25b ao quadrado é o quadrado de 5b, né? 5b vezes 5b dá 25b ao quadrado. Ou seja, a gente tem o primeiro termo, a gente tem o segundo termo. Vamos ver se vai bater essa parte aqui também. Mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. 2 vezes o primeiro termo, que é o A, vezes o segundo termo, que é o 5B. Vamos lá. Número vezes número, 2 vezes 5 é 10. A vezes B. Ou seja, é exatamente isso. Então, aqui a gente tem a soma, o quadrado da soma de dois termos. E quem são esses termos? A mais o 5B. Ou seja, a fatoração disso aqui é A mais 5B elevado ao quadrado. Segundo exemplo, a gente tem aqui 9A ao quadrado menos 6A mais 1. A gente pode ver que é parecido com isso aqui, ó. Vamos ver agora se a gente consegue que o primeiro termo aqui, 9A ao quadrado, seja o quadrado de um número e que esse último aqui seja o quadrado de outro número. 9A ao quadrado é o quadrado de que número? De 3A. Se eu pegar 3A e elevar ao quadrado, a gente tem 9A ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, A elevado à segunda potência.
Nesse último aqui, eu sei que 1 é a mesma coisa que 1 elevado ao quadrado. Então, 1 é o quadrado do próprio 1. Vamos ver se isso aqui vai bater também. É menos 2 vezes o primeiro termo que a gente acabou de ver, que é o 3a, vezes o segundo, que é 1. Negativo, 2 vezes 3 é 6. Então é exatamente isso aqui. Então, isso aqui representa para a gente o quadrado da diferença de dois termos. De quais dois termos? O nosso primeiro termo é 3a, menos o valor do segundo termo, que é 1. Isso aqui é elevado ao quadrado. Isso aqui é a forma fatorada desse aqui de cima. Exemplo 3. A gente tem 4x à quarta, mais 3x ao quadrado y, mais 64y ao quadrado. A gente pode ver que 4x ao quadrado é o quadrado de um número. Que número que é o quadrado? 2x ao quadrado. 2 elevado a 2 é 4, x ao quadrado elevado a 2 é x à quarta. Aqui no último, 64y ao quadrado. Eu consigo escrever o 64y ao quadrado como sendo o quadrado de um número? Também. Que é o quadrado de 8y, porque 8 ao quadrado é 64, y ao quadrado. Para ver se vai bater isso aqui, para ver se é um quadrado perfeito. Teria que ser 2 vezes o primeiro termo, que a gente descobriu que é 2x ao quadrado, vezes o segundo, que a gente acabou de descobrir que é 8y. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 8 deu 32. Legal. X ao quadrado, y. Ou seja, exatamente, a gente tem aqui o quadrado da soma de dois termos. E quais são esses termos? 2x ao quadrado mais 8y ao quadrado da soma de dois termos. Esse último exemplo aqui. A gente tem n ao quadrado menos 12n mais 36. Vamos ver se a gente consegue encaixar nesse caso aqui, ó. Primeiro termo ao quadrado. O que elevado ao quadrado vai dar n ao quadrado? O próprio n. Olha esse último. Que número elevado ao quadrado dá 36? O 6. Vamos ver se isso aqui vai bater também. Menos 2x vezes y. Menos 2 vezes o primeiro termo é o n, vezes o segundo termo, que é o 6. Negativo, 2 vezes 6 é 12, vezes n dá menos 12n. Ou seja, tá certinho aqui, a gente tem um quadrado perfeito, né? A diferença, a gente tem o quadrado da diferença aqui. Ou seja, o quadrado da diferença de quem? O primeiro termo, n, menos 6 elevado ao quadrado. É o quadrado dessa diferença, do primeiro termo com o segundo termo. Belezinha? Uma sugestão para assimilar melhor esse conteúdo: fazer muitos exercícios.